eu sou totalmente apaixonado por saúde e fitness e venho estudando os melhores materiais do mundo sobre isso já há algum tempo, tá? Já há alguns anos, na verdade. E trazendo tudo de forma direta e clara, com uma pitada de estilo para o site e os meus materiais, né? Mas hoje eu tenho um controle completo e natural, sem esforço, sobre a minha boa forma. Eu quero compartilhar esses conhecimentos com o maior número de pessoas possíveis, porque eu acho que todos têm o direito de viver a vida que querem, sem passar o dia sofrendo e pensando sobre o peso, certo? Bom, veja, eu antes de começar a estudar sobre fitness, etc., e criar emagrecerdeves.com e tudo mais, eu estava numa situação meio triste. Eu não tinha ideia nenhuma do que era se alimentar corretamente. Bom, mas eu não sou uma pessoa que senta no banco de passageiro da vida, certo? Então, chegou um ponto que eu decidi achar uma forma de emagrecer. Eu queria realmente voltar a ter minha boa forma, né? Eu li tudo que você podia imaginar. A minha mãe assinava essas revistas de saúde e tal, eu li sites, eu li livros, etc. Mas eu te digo, o processo não estava sendo bom e não estava sendo fácil. Era tanta coisa que todo mundo sugeria, né, contradições, uma coisa diz uma, outra coisa diz outra, tal, que eu estava confuso realmente. Eu não sabia por onde ir e nem o que fazer na época. Mas caramba, né, eu estava pensando, né, será que perder peso, será que emagrecer é tão difícil assim, né? Mas enfim, eu também não costumo desistir fácil das coisas. Então, naquele tempo, eu fui morar fora do Brasil, né? E eu continuei as minhas buscas por soluções que fizessem realmente sentido para mim e que dessem resultados. Afinal, eu não queria abrir a mão de atingir a minha boa forma. Então, eu gosto muito de saber o porquê das coisas. Olha, foi complicado, mas eu passei um ano inteiro, intenso, estudando os melhores materiais sobre nutrição disponíveis no exterior. E até mesmo comecei a ler artigos científicos, né? Essas publicações científicas, que você pode imaginar são cheias de jargões, né? Difícil de ler, mas eu estava realmente determinado a encontrar o que fizesse sentido e queria emagrecer de forma saudável e natural. Eu não abria a mão disso. Mas agora, pulando um tempo para frente, né? Todo o meu esforço, eu acredito que deu resultado. Né? Depois de tentar dezenas de métodos falhos, tentar dicas, etc., que só me fizeram passar fome e me frustrar, né? Agora, finalmente, eu descobri o que funciona e como realmente queimar gordura, né? Atingir o peso ideal e manter a boa forma de forma natural, automática. Né? Eu tenho compartilhado isso que aprendi com outras pessoas e elas têm conseguido resultados incríveis, tá? Então, mas no último ano, especialmente, eu venho melhorando ainda mais meus estudos e agora eu posso dizer que eu finalmente consegui descobrir exatamente quais os simples passos, né, os simples hábitos que, quando colocados em práticas, causam um emagrecimento verdadeiro e eficaz, sem sofrimentos, sem balelas. Eu quero compartilhar com você agora a coisa mais importante que eu já aprendi sobre emagrecimento e o que você precisa fazer para emagrecer de vez, né, realmente e finalmente. Bom, mas primeiro de tudo eu quero quebrar 5 grandes mitos do emagrecimento, para que você não perca tempo e possa evitar cair nessas armadilhas que só vão fazer você sofrer, se frustrar, perder tempo, ok? Então, afinal, você já está cansado de tentar novas promessas, certo? Eu sei bem como é que é isso. Então, vamos lá, mito 1. Para emagrecer, precisamos cortar calorias, controlar porções meticulosamente, pensar sempre no que está comendo e passar fome. Não. Além disso, não faz sentido, né? Veja, eu e outras milhares de pessoas, nós mantemos a boa forma por anos, tá? Eu mantenho minha boa forma por vários anos já. Seria ridículo se eu ficasse pensando todo dia em que calorias ingerir, quantas calorias comer por dia e tal, de forma a igualar exatamente a quantidade de calorias que eu preciso por dia para manter o peso. Né? Isso não seria uma vida, mas seria sim uma tortura, certo? Então, se alimentar de uma forma nutritiva, correta e que respeita o funcionamento do corpo para queimar gordura, você não precisa nem mesmo pensar em calorias ou controlar porções meticulosamente, né, suas porções e ficar pensando no que comer toda hora. Tá? E tendo em mente algumas linhas gerais simples e fáceis de seguir, você emagrece meio que automaticamente. A gente vai falar mais sobre isso depois. Quando você sabe os hábitos alimentares corretos, o seu corpo mantém um balanço energético automático. O seu corpo é geneticamente programado para isso. Imagine se a indústria do emagrecimento falar isso para você, certo? Que não precisa contar calorias. A verdade, essa indústria ela vive disso, né? Essa indústria vive de mitos disseminados na sociedade. Então, eles expõem orgulhosos lá na prateleira os produtos que não têm gordura, têm baixa caloria, etc, etc. Afinal, se eles fizerem você emagrecer de verdade, eles vão perder um cliente, certo? Então, isso não é bom para o negócio. Então, vamos lá, mito 2. Para emagrecer, precisamos nos exercitar bastante e ir para a academia. Bom, esse é um outro mito que ajuda a indústria do fitness a engordar muito os bolsos. A verdade é que isso é mentira.
Assim como o autor, né, vários autores na verdade, como o Mark Sisson, que é famoso, o Dr. Mercola, também nos Estados Unidos, e outros muito profissionais pesquisadores de gabarito nessa área de saúde dizem, né, e eu concordo, 80% do sucesso do emagrecimento vem como resultado da sua alimentação correta, e somente os outros 20% vem dos exercícios e outros fatores. Então, e esses exercícios ainda realmente úteis, né, que são realmente úteis para perda de gordura, são bem diferentes do que você pode imaginar ser o correto, infelizmente. Mas então, a alimentação é muito mais importante do que a questão do exercício para perda de gordura. Tá, o mito 3, então, para emagrecer é necessário fazer dieta. Que mito! Novamente, tente imaginar quanto dinheiro é embolsado todos os dias na venda de supostas dietas milagrosas. Não, nada de dieta. Dieta é sofrimento. Eu jamais teria, né, atingido a minha boa forma e a minha saúde de ferro se eu estivesse seguindo dietas. Na verdade, eu até tentei no começo, né? Mas foi sofrer demais e os resultados não valiam a pena. Eu também fui vítima dessas balelas todas. Eu quero compartilhar com você o que você precisa realmente saber para emagrecer de vez. E isso é somente, né, implantar alguns novos hábitos simples e naturais no seu dia a dia, para construir um novo estilo de vida e nada de dietas. O mito 4, é difícil se manter o peso perdido. Olha, você provavelmente concorda com isso, não é? Veja, eu recebo comentários e e-mails diariamente de pessoas me dizendo que já perderam, sei lá, X quilos com dietas ou remédios, mas que ganharam tudo e ainda mais um pouco rapidamente depois que pararam. Isso já aconteceu com você? Né? Se sim, você pode até concordar que manter o peso é difícil. Veja, tudo isso acontece porque infelizmente a indústria e a mídia têm te instruído da forma errada. Ao submeter o seu corpo, né, a técnicas, produtos ou dietas erradas e danosas, você só vai causar danos a longo prazo. E eu te digo, a cada nova tentativa que você faz errada, você vai fazer com que seja ainda mais difícil se perder peso de verdade. Né? Quando você emagrece de forma correta, você irá manter seu peso ideal automaticamente. O seu corpo vai se regular automaticamente e manter um balanço energético. Né? Manter o peso não será uma preocupação para você, mas sim isso vai acontecer naturalmente. Eu mantenho meu peso naturalmente, até mesmo comendo porcarias, para falar a verdade, pra caramba, de vez em quando, de forma organizada, ok? Isso nos leva ao próximo ponto aqui, que é o mito 5. Para emagrecer é necessário abrir mão do que se gosta de comer. Não, você não precisa dizer adeus a absolutamente nada. Veja, o que nós precisamos, nós temos que tirar da cabeça que emagrecimento é sofrimento. Não, é o oposto. Emagrecer de forma correta é prazeroso porque você colhe os benefícios ao longo do caminho. Tudo que você precisa fazer é organizar um pouquinho a sua alimentação. Veja, eu preciso confessar, eu sou louco por doces, tá? Eu trocaria um pedaço de torta pelo almoço, ou ao contrário, eu trocaria o almoço por um pedaço de torta. Não seria estranho, né, se você me visse saindo do mercado no final de semana também com bolo, chocolate na sacola, etc. Agora veja, mesmo comendo muito do que eu gosto, esses quitutes, todas essas coisas, eu mantenho meu peso ideal já há muito tempo. Eu não controlo calorias nem nada, apenas sigo meus hábitos alimentares corretos de uma forma organizada. Então, o que eu fiz foi organizar minha alimentação e implementar alguns hábitos estratégicos, né? Hoje eu não penso mais nisso, já é um hábito e é extremamente prazeroso. Eu te digo, é muito bom você poder ter essa liberdade organizada e ainda poder manter o seu corpo em forma. Logo, você não precisa abrir mão do que gosta, certo? Mas agora, então, deixe-me compartilhar com você o que eu realmente chamo de a solução para o emagrecimento, né? É a coisa mais importante que eu já aprendi sobre emagrecimento. É fundamental. Por incrível que pareça, ninguém fala sobre isso, certo? Deixe-me tentar te explicar isso da forma mais simples possível, ok? Eu vou mencionar aqui algumas coisas mais técnicas, mas não se preocupe se não entender tudo, contanto que você entenda o princípio em si. Então vamos lá, um emagrecimento correto leva em consideração o funcionamento do corpo e não um monte de achismos e sensacionalismos. Emagrecer de forma saudável irá acontecer naturalmente quando você coloca o seu corpo em um estado hormonal propenso para a queima de gordura, principalmente controlando a ação da insulina no sangue. Agora deixe-me explicar melhor, ok? Tem duas coisas que você precisa ter em mente, principalmente, tá? A primeira delas é que a insulina é talvez o principal hormônio responsável no processo de armazenamento de gordura e que as enzimas LPL são armazenadoras de gordura. Em conjunto com a insulina, então, elas formam um ambiente perfeito para o armazenamento de gordura. O ponto 2 é o oposto. As enzimas queimadoras de gordura são chamadas de HCl ou HSL. E os hormônios queimadores de gordura é o glucagon, diria, que seria
é o oposto da insulina, né? Tentando simplificar tudo aqui para você. Só que, veja a sacada, né? O glucagon e as enzimas HSL, que são as queimadoras de gordura, eles não funcionam quando a insulina está atuando no sangue. Bingo, né? Agora adivinha, a grande maioria das dietas e métodos não levam o controle da insulina em consideração. Portanto, você pode passar fome e ainda não vai conseguir perder gordura de verdade. Você vai perder músculos, etc. E somente o mínimo de gordura. E aí, lá vem o efeito rebote depois, né? Quando você parar. E você já conhece isso melhor que eu, talvez. Então, a chave para o emagrecimento é colocar alguns simples hábitos alimentares em prática que farão com que a insulina no sangue atue corretamente, deixando a porteira livre, então, para as enzimas e os hormônios queimadores de gordura funcionarem com força total. Resumindo, a maioria das dietas fazem com que você passe fome e ainda não perca gordura de verdade, mesmo comendo pouco, né? Porque eles não levam em consideração o controle da insulina no sangue e estarão bloqueando a queima de gordura. Então, dietas e métodos qualquer que não levam isso em consideração irão sempre fracassar. Os melhores profissionais do ramo no mundo, aqueles que ajudam as atrizes e atores de cinema, todos eles sabem disso. E adivinha, por que será que eles conseguem mudar a forma física drasticamente e rapidamente e o resto da população ainda fica patinando no lugar e se frustrando, certo? Porque eles sabem como emagrecer corretamente, tirando proveito do funcionamento do corpo, E é exatamente isso que você vai ter a oportunidade de ter acesso logo aqui, porque eu quero te contar mais sobre isso. Mas enfim, esse é o grande segredo, que não deveria ser segredo na verdade, certo? Para você emagrecer de verdade, atingir seu peso ideal e manter a sua boa forma, sem passar fome e sem seguir dietas sem sentido. Agora, claro, essa é a parte mais importante, né? E a parte principal. Porém, para complementar, é importante também aumentar a sensibilidade das células à insulina, de forma que a energia possa ser usada e queimada ao invés de ser armazenada como na forma de gordura, né, entre outras coisas. O seu corpo irá aprender novamente a queimar gordura como fonte de energia e não somente músculos ou carboidratos, essas coisas, que não é o que você quer. Então, tudo isso é fácil de se colocar em prática quando você aplica alguns simples hábitos. Quando você faz isso, o seu corpo vai começar a se autorregular para atingir seu peso ideal, né? Como se fosse mágica realmente. Mas é isso mesmo, seu corpo começará a ir em direção ao peso ideal automaticamente, sem que você faça nenhum esforço grande. Sabe por quê? Bom, é porque o seu corpo, na verdade, quer ter o peso ideal, simplesmente porque é mais saudável, tá? O objetivo do corpo é um só, é a sobrevivência, tá? Então, com o seu peso ideal, você aumenta a sua chance de sobrevivência. Agora, ok, o emagrecimento natural e verdadeiro acontece quando colocamos o corpo em um estado hormonal propenso à queima de gordura. Mas como que a gente faz isso, certo? Bom, você consegue isso com uma alimentação verdadeiramente correta. O que, por incrível que pareça, é diferente do que a grande maioria das pessoas por aí dizem ser uma alimentação para emagrecimento correta, certo? Praticamente todos os dias tem gente comentando no site, enviando e-mails frustrados, contando que estão fazendo uma alimentação correta, mas não estão vendo resultados de emagrecimento nenhum, etc. Eu sei. É justamente porque a maioria das pessoas não sabe o que é uma alimentação verdadeiramente correta para a queima de gordura, mesmo achando que o que elas estão fazendo está correto, certo? Isso não é a culpa, novamente, né? Não é a culpa dessas pessoas somente, mas toda a influência dessa mídia que está ao redor da gente, certo? Mas então, é muito bom, na verdade, quando as pessoas vêm me falar que pela primeira vez na vida estão perdendo peso. Muitas falam que já estavam com o peso estagnado e não conseguiam mesmo baixar e que agora pela primeira vez estão emagrecendo, sentindo as roupas largas, etc. Então, eu adoro receber esse tipo de e-mail, feliz, onde você sente mesmo através do e-mail a energia positiva e a felicidade das pessoas que estão escrevendo, né? Isso faz o meu dia, realmente. Isso me motiva muito a continuar fazendo o meu trabalho. Eu nunca tive acesso a um material de emagrecimento que realmente funcionasse na época que eu precisei. Algo que fizesse sentido e fosse direto, claro, prático mesmo, sabe? Ainda hoje eu só vejo confusão por aí. E você sabe mesmo o que eu estou falando, certo? E procurar sobre perda de peso na internet, em revistas, etc. é pedir para se confundir e se frustrar. E outras pessoas, ao meu redor e no site também, vêm me pedindo há muito tempo para mim criar algo, para ensinar passo a passo como finalmente emagrecer de vez sem balelas. Por isso resolvi então dar a minha contribuição
para o mundo e criar o livro eletrônico oficial do Emagrecer de Vez. Tá? Obviamente, né, que eu tinha uma noção do trabalho grande e responsabilidade que eu tinha pela frente, né, mas eu fico grato que eu tomei a decisão de fazer isso. Você que acompanha Emagrecer de Vez, né, já sabe que eu venho trabalhando pesado há vários meses para criar o programa oficial do Emagrecer de Vez. Né? Eu tenho a honra agora de finalmente, né, dizer que depois de vários meses de trabalho e transpiração, que ele está pronto e concentra, né, simplesmente tudo que eu tenho de melhor para compartilhar e tudo que você precisa saber para pela primeira vez na vida atingir seu peso ideal, emagrecendo de verdade, né, dando risada no processo ao invés de ficar passando fome, certo? Esse livro eletrônico é realmente para quem já cansou, né, cansou de tentar métodos, dietas e produtos por aí e só se frustrar, e vem para mostrar então para você tudo o que você precisa saber sobre emagrecimento, né? E para mostrar que tudo que você sabe, provavelmente atualmente, sobre emagrecimento, está errado, não funciona, né? E tudo sem balelas, tá? Esse é um material que a indústria do emagrecimento realmente não quer que você leia, certo? Eu elaborei o livro eletrônico para ser lido do início até o final, onde eu guio você passo a passo pelas filosofias e hábitos que irão fazer você finalmente atingir seu objetivo de peso. Ele é realmente o suco de todo o conhecimento, né, mais valioso que eu já aprendi sobre emagrecimento e boa forma, tudo de uma forma organizada. O livro te guia mostrando o passo a passo para você queimar gordura de verdade, entrar no seu jeans, atingir seu peso ideal, mantê-lo e nunca mais se preocupar com o peso, sem sofrimento e sem balelas.